Ponto dos Parafusos. Aqui você encontra todo tipo de parafuso e ferramenta, ferragens e muito mais para a sua necessidade. Também trabalhamos com serra mármore, parafusadeira e máquina de furar. Aceitamos todos os cartões de crédito. Venha nos visitar. Bom preço e ótimo atendimento. Ponto dos Parafusos. Rua Alessi Gomes da Costa, 450, São Cristóvão, Cabo Frio. Em frente ao Mercado Dois Irmãos. Telefone 22 2644 1103. Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora da Aparecida e a você, meu novo assinante, está no ar, o Lugar no Pódio e o seu legado social. Olha, hoje, como prometido, nós falamos que ia trazer de volta a professora Denise Alvarenga de Azevedo, não entender não, Denise Alvarenga Azevedo, que ela tem muitas novidades para completar o nosso programa da semana passada. Não vou dizer mais, hein? Fique ligado porque vai precisar de outro programa, tenho quase certeza. Olha, a professora Denise, aliás, deixa eu primeiro saudar o meu público, né? Queria mandar um abraço especial para todos vocês que nos assistem pelo www.jovemtv.com.br, a você que nos assiste pelo nosso blog O Lugar no Pódio e o seu legado social.blogspot.com.br. Obrigado a você que nos assiste pelo canal 8, Grande Cabo Frio, você que nos assiste pelo canal 9, Grande Jardim Esperança. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado pela sua audiência e um abraço especial aos nossos queridos amigos que nos acompanham, que encontrou na cidade inteira, parabenizando pelo programa. Eu fiquei um pouquinho só satisfeito, né? Porque era para vir o prefeito Alair Corrêa semana passada, como ele não veio, veio a Denise. E não deu audiência, não. Cabo Frio em peso assistiu o programa. Denise, nós estamos rindo de orelha a orelha pela audiência do programa. E fora do país também, tá? Daqui a pouquinho mais você vai ver como é que foi, tá? Também quero aproveitar, agradecer a todos vocês que participam da nossa reunião da Pastoral da Sobriedade, tá? Agora a nossa reunião tem acontecido no Salão Paroquial da Igreja Católica, que é ao lado da igreja. Ao lado da igreja tem aquela drogaria e o escritório da igreja. As nossas reuniões estão acontecendo lá todas as segundas-feiras, de 7 horas às 9 horas da noite, tá? Quero mandar um recado para você. Eu sempre falo aqui, se você usa droga, o problema é seu. Agora, você quer parar, o problema é nosso, tá? Nos procura. Você que tem um amigo, um parente, um querido, uma pessoa muito amiga, que você gosta dele e usa drogas, dá uma chegadinha lá nas nossas reuniões, você vai saber o que fazer. Que o mais importante é você saber o que fazer. Olha, e digo para você de coração, não tenha vergonha de ter alguém na sua família, meu irmão. As nossas reuniões lá são todas secretas. Não sai nada para fora. Você pode chegar lá, falar o que você quiser, que ninguém vai trazer para fora das reuniões, tá? Confia na gente. Ela é super silenciosa. Dá uma chegadinha lá. Com certeza você vai ajudar muito a pessoa na sua família que está precisando, tá? Porque você só pode ajudar se a pessoa quiser. A pessoa que usa droga só pode com a sua autorização. Não adianta você fazer nada e principalmente se fizer contra a vontade do próprio usuário. Aí mesmo que não tem como, tá? Queria também mandar um abraço a todos que participam da nossa missa. Ah, sim, o nosso telefone, o telefone da igreja, se você precisar de ajuda, o telefone da igreja é 2643
0082. 2643 0082. Também quero mandar um abraço para todos que participam da missa das 8h30 de domingo. Aos padres Marcelo, padre Ângelo, todos os mestres, assistentes, participantes. Mandar um abraço lá ao pessoal da Gamboa, do Cortiço, do Braga, da Vila Nova, enfim, do Jardim Esperança, vocês que nos encontram e sempre parabenizo pelo meu programa. Muito obrigado. E outra coisa, um abraço muito especial para a Arara, lá da Arara, Estefânia, um beijo especial, Estefânia, para você. Um abraço lá para a Bruninha, também da Gamboa, tá? Cicico, Zezinho, um grande abraço para todos vocês. Um abraço para o nosso querido amigo Laércio, do Rio de Janeiro, que voltou a trabalhar, vida que segue, né, meu irmão? Mas, em compensação, deixou a família aqui de férias. Então, mas está retornando. Um abração, com certeza, lá do Rio, está assistindo o nosso programa. Beijos especiais, minha mãe, a dona Rita, um beijo, te amo. Abraço para meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, maridos, esposas, filhos, filhas, minhas filhas Cíntia, Marlúcia, Roberta, Zé Francisco, Nicole, os maridos das minhas filhas, também a esposa do Zé Francisco, tá? As minhas netas Larissa e Raquel, Soélio, Dona Delmira, Glaucilene, um abração para todos vocês, que Deus abençoe. Dona Nilza, minha querida sogra, e Rô, beijão especial para você, tá? Olha, eu falo sempre para você, se você quer ser o destaque na sociedade cabofriense, veste-se na loja Avém. A loja Avém fica no Shopping Parque Lagos, em Cabo Frio, loja número 126. Dá uma chegadinha lá, se você está indo a uma festa ou precisa de uma roupa especial para qualquer evento, procura a Roberta, que Roberta, minha filha, ó, seu pai mandou vir aqui falar com você. Com certeza ela vai deixar você mais bonito ou mais bonita ainda. Tanto faz, masculino como feminino. Avém, a melhor loja do ramo em Cabo Frio, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. O telefone da loja é 2643-6849. 2643-6849 ou 9884-57733. Beijo especial a todos lá do Amor Exigente. Nossas reuniões todas as quintas-feiras, de 9 às 11 da manhã, no Centro Espírita Amor e Caridade. Amor Exigente. Dá uma chegadinha lá. O amor, ele só é perfeito se tiver alguma exigência. Se você deixar fluir normalmente, não vai ter amor perfeito, né? Tem que um ajudar o outro. Isso na família inteira, tá? Dá uma chegadinha lá. Todas as quintas-feiras, de 9 horas da manhã até as 11 da tarde. Um abraço a todos os coordenadores. Olha, como não temos ainda a condição de mostrar ao vivo os nossos acessos no nosso blog, dá licença que eu vou botar minha cangalha, quero dizer para você que na hora que eu saí de casa, tinham 158 acessos da Alemanha, 29 do Brasil, 19 da Ucrânia, 12 da China, 10 dos Estados Unidos, 2 da França, 1 da Dinamarca e 1 da Rússia. Durante a semana, nós tivemos 607 acessos da Alemanha, 139 do Brasil, 70 da Ucrânia, França 52, Estados Unidos 39, China 17, Rússia 13, Suíça 2, Malásia 2 e Dinamarca 1. Que Deus abençoe a todos vocês e sua família. Muito obrigado. A gente aqui em Cabo Frio, procurando fazer o melhor, levando para você fora do país. Um beijo do seu coração, fica com Deus
e muito obrigado por essa audiência maravilhosa que você está nos dando. Olha, falando das prof, continuo dizendo que as prof vai disputar a Série C de profissionais, a 3ª divisão, tá? E já está na chave A. Os prof estão na chave A junto com Juventus, Santa Cruz, Rubro, Heliópolis, Arte Sul e Arraial do Cabo. E a estreia está marcada contra o Futuro bem próximo. Se você é um investidor e quer entrar no futebol, ou já é do futebol, pode me procurar. Eu estou precisando da sua ajuda. Vamos fazer uma parceria. Vamos levar as prof mais longe, se Deus quiser. Olha, eu trouxe até umas fotos, mas não posso mostrar por causa do problema que está dando. Essa semana, eu estive na Praia do Forte, lá no Lido. O Lido, todo mundo sabe o que acontece. A cidade, o que tem de carro, não está no gibi. Você procura um guarda, não tem, para dizer se pode ou não estacionar. Aí você estaciona e recebe um presente desse, uma multa. Eu pergunto a você, que é responsável, por que multar ao invés de orientar? Por que não se coloca placa para dizer que é proibido estacionar, ao invés de multar? Infelizmente eu não trouxe as fotos, mas semana que vem eu vou trazer. Em frente à pracinha do Lido, não tem placa nenhuma dizendo que é proibido estacionar. E chegam lá, multam. Por que não se coloca uma pessoa para instruir? Como quer trazer o turista para cá se sempre multando? Infelizmente foi meu carro, não foi de um turista. Tá? Mas quero dizer para você, procure orientar. Ou para onde vai essas multas? Será que você pode me responder? É inadmissível. Você procura guarda em Cabo Frio, não encontra. Agora, só sabe multar? Cadê a orientação? Cadê o bom senso? Brincadeira, né? Olha, quero mandar um abraço especial a todo o pessoal lá de Medeiros, Minas Gerais, seu Antônio Faria, seu Luiz, o grupo que está lá na minha casa, lá, passando essas preciosas férias. Um beijão para todos vocês, muito obrigado pela preferência, que Deus abençoe a todos vocês. Olha, eu comecei o programa um pouco aborrecido por causa desse negócio de multa. Você está rindo para mim só porque eu estou aborrecido? Denise, muito obrigado. Agora você vai acalmar. Agora eu acalmo. Legal, agora. Ah, sim, quero aproveitar, agradecer a sua filhona Lorena, a nossa grande modelo. É. Depois você pode, por favor, dar um close nela ali para mim, por favor? Pode ser agora, dá um close nela lá. Queria agradecer a Lorena pela participação. Não quer participar, não quer sentar aqui para fazer pergunta à mãe, mas queria agradecer de coração, Lorena, a você, agradecer a Maurinho, tanto seu pai como seu irmão, muito obrigado, e por você fazer companhia. Daqui a pouco, se você quiser fazer uma pergunta para sua mãe, eu vou ficar muito lisonjeado. Olha que figura maravilhosa ficou, você viu? Joga de novo, olha só, e o sorriso agora ficou melhor ainda. Muito obrigado, Lorena, por essa força, tá? Ah, sim, outra coisa, logo mais, pessoal da comissão mista contra as drogas da OAB, logo mais às 5 horas, hoje, 5 horas, reunião na OAB, tá? Daqui a pouquinho estou me caminhando para lá. Denise, fiquei muito feliz com a nossa audiência do programa da semana passada. E olha que nós recebemos, ao você ligar o telefone aqui, já tinha gente dizendo, tem audiência sim, como é que foi? Boa tarde. Boa tarde a todos
os seus assinantes. telespectadores. Assinantes. Não sei. Assim, muitas pessoas me abordaram logo, ainda aqui, para dizer que estavam assistindo, que o programa é visto, sim, visto por muitas pessoas. Gostei muito de participar e da repercussão que teve. Me diz uma coisa, nós terminamos o programa semana passada, nós falamos muitas coisas, mas eu só quero que você diga qual a sua função no CEP. Mais nada, porque a semana passada nós já apresentamos você. Então, eu sou uma das diretoras do CEP Lagos. O CEP tem várias diretorias e eu ocupo a Secretaria de Imprensa. Então você faz parte da Secretaria de Secretaria de Imprensa. Esse toque nós não demos na semana passada. Tem várias secretarias. Tem Secretaria de Formação Sindical, tem Secretaria de Combate às Discriminações, né? E eu faço parte da Secretaria de Imprensa. E me diz uma coisa, você também pertence a um conselho que é um colegiado chamado Conselho Escolares. Eu participo de vários conselhos. Na minha escola, eu participo do Conselho Escolar do Rui Barbosa, que é formado por professores, alunos, pais, funcionários, servidores não docentes. E dentro desse colegiado, a gente tem reuniões para a gestão da escola de uma forma democrática. Também participo do Conselho de Alimentação Escolar. Eu já fui de um mandato anterior, eu fui titular, e nesse mandato agora eu sou suplente, mas participo das reuniões. Participo também do Conselho do Fundeb, do qual sou presidente. Esse colegiado faz controle das verbas da educação daqui de Cabo Frio. E participo também do Comitê de Acompanhamento da Aplicação do Plano Municipal de Educação. Então, são 4 conselhos. Inclusive, você também participa do Conselho do Fundeb. Conselho do Fundeb. Sou presidente. Agora, me diga uma coisa. Você participa do Fundeb, aqui da região dos Lagos. De Cabo Frio. De Cabo Frio só? De Cabo Frio. E eu tenho certeza absoluta que a alimentação escolar não tem problema nenhum na nossa região. É verdade? Não, não é verdade. Não. A gente tem problemas. O ano passado, o prefeito Alair Correia assumiu em janeiro. E ainda em janeiro ele fez a suspensão de uma licitação federal. Essa licitação foi feita pelo governo anterior e ela tinha vigência até março de 2014. Até março de 2014. Ele assumiu em janeiro e suspendeu a licitação. Apresentou como justificativa ponderou alguns pontos, alguns até que a gente concorda. A licitação teve problemas, é verdade. A gente que acompanha a licitação, a gente indicou, inclusive, algumas correções a serem feitas. Mas suspender a licitação em janeiro, com ela terminando em março, não se justificaria em virtude, inclusive, da proximidade do ano letivo. Era muito mais, no nosso entendimento, muito mais correto aguardar, findar aqueles 2 meses que ainda restavam e fazer uma nova licitação dentro dos moldes que ele, então, acreditava ser melhor. Diz na alegação para suspensão... Ele que você fala? Ele, prefeito. Diz na alegação que os fornecedores não estavam cumprindo algumas especificidades da licitação. Pois bem, suspendeu a licitação, fez uma compra emergencial sem licitação, que caracteriza a compra emergencial, é uma catástrofe. Então, ele fez sem licitação uma compra emergencial, com esses valores da licitação sendo suspensos... Mas essa emergência
Foi emergência mesmo ou ele fez... Não, ele alegou a emergência porque ele suspende a licitação em janeiro e a emergência é porque as aulas iniciam em fevereiro. Sei. Então, precisa alimentar as crianças. A emergência seria essa. Mas o ideal, no nosso entendimento, era não suspender e fazer uma nova licitação em março, porque aquela já ia acabar, dentro dos moldes que ele, então, entendia ser os melhores. Suspende a licitação, faz uma compra emergencial sem licitação, num supermercado, um único supermercado, que tem relação com a prefeitura, porque é do subprefeito do Jardim Esperança, o supermercado. Então, assim, a gente achou tudo muito estranho e, no nosso entendimento, o que veio constatar para nós, a nossa surpresa, é que as firmas que foram suspensas não foram notificadas, não foram multadas e foram as mesmas vencedoras da licitação que ele fez em março. Em março não, em junho, porque demorou um tempão para fazer de novo essa licitação. Esses valores, eles não foram utilizados, ficando presos e só devolvidos ao orçamento no segundo semestre, não tendo tempo de usar ainda no ano de 2014. Então, assim, causou e não usando transtorno. 2014, não, o que acontece? Volta, o MEC recolhe. Tem que recorrer para isso? Recolhe, porque não usou. Parte do dinheiro aí a gente conseguiu utilizar em 2014, mas outra parte não. A gente não conseguiu dar conta, porque utilizou verbas próprias, 1.600.000, próximo de 2 milhões de reais na compra emergencial. Usou com valores, inclusive, nessa compra que nós consideramos abusivos. Não sei se você ouviu falar, mas até teve um conselheiro que postou na internet chamando do bucho de ouro, porque o bucho chegava a R$12 o quilo. Então, assim, preços que a gente entende que não eram compatíveis, todas essas situações nós apontamos para o Ministério Público, que está dando conta através de uma ação civil pública hoje, que o prefeito deve estar respondendo por essa suspensão e depois por essa compra emergencial. Por esse diálogo que vocês têm, que vocês só têm diálogo através Foi muito difícil. Só tem diálogo através conforme você falou semana passada? Com o conselho, não. Com os sindicatos, sim. Com os conselhos, não. O governo dialoga com os conselhos, o prefeito, inclusive, já esteve a nossa reunião, não é audiência, já teve a nossa reunião, o prefeito esteve presente numa reunião do Fundeb, na reunião do CAI, que nós solicitamos, tudo confirmado, a prefeitura confirmou a participação do prefeito, a secretaria confirmou e no dia não foi. Não foi, o prefeito não foi, mandou o procurador como responsável para as respostas. A gente queria conversar com o prefeito coisas que nós indicamos como importantes, como, por exemplo, concurso público para nutricionista. Cabo Frio nunca realizou concurso público para a função de nutricionistas. E aí, o que acontece, Roberto? A prefeitura dispensa e contrata todo ano. Todo ano dispensa e contrata os nutricionistas. A equipe de nutrição, que deve ter umas 7 nutricionistas na Secretaria de Educação, elas são contratadas. E as pessoas têm que entender que nós não temos absolutamente nada contra o contratado. Pelo contrário, a gente sabe a condição que o contratado passa. Mas acontece que quando a gente cobra da nutricionista determinadas posturas, elas recuam. Por quê? Porque elas são vulneráveis, elas são contratadas. Se elas não fizerem exatamente o que o chefe manda, então elas não são renovados os contratos delas. Então, por exemplo, por diversas vezes nós chamamos as nutricionistas no Conselho de Alimentação e elas dizem assim, a gente já sinalizou isso, a gente já pediu isso. Falei, mas então por que vocês assinam no final o relatório? Entendeu?
Porque não tem como. Se não assinar, não tem contrato renovado. Então, a gente queria um compromisso do prefeito, nessa reunião ampliada, que ele assumisse alguns compromissos. Outro problema grave, nossas escolas seriam fechadas pela vigilância sanitária em algumas situações, em algumas unidades. Por quê? As dispensas são estufas, não tem ventilação, não tem circulação de ar, os alimentos são acondicionados em locais não apropriados, e minúsculas as obras. A gente pediu ao prefeito Alair Correia que nos enviasse o mapa, a planta das escolas que estão para ser construídas e para que nós observássemos essa dimensão. Até mesmo para que vocês orientassem, né? Por quê? Porque eles fazem, até nas escolas padrão, eles fazem uma escola para 300 alunos e uma dispensa para 30. Não cabe, não tem como colocar os alimentos. Por exemplo, o governo federal exige licitação pública, exige. Aí faz a licitação pública, compra uma tonelada de arroz, porque não vai fazer uma licitação pública para 10 quilos. Você vai fazer uma licitação pública para 3 caminhões. Exatamente. E aí eles têm que entregar de 15 em 15 dias, está lá no contrato, que também não entrega tudo de uma vez só, de 15 em 15 dias. Mas mesmo assim, 15 dias para acondicionar arroz, feijão, macarrão, óleo, achocolatado, biscoito, carne, peixe, freezer. Não tem, a gente pediu que fizessem todas as escolas têm problema com os ralos. Os ralos não são ralos com tampa. Precisa ser ralo com tampa. Precisa para evitar proliferações de barata que sobe. Precisa ter tela nas janelas das dispensas. Todas as escolas precisam disso. Então, nós pedimos, porque assim, a escola tem dinheiro. Ao invés de pedir às escolas que façam essas adequações, que a prefeitura faça um único processo e coloque tudo isso em todas as 90 unidades, para que resolva esse problema. Em todos os relatórios da nutrição, da visita do Conselho de Alimentação, das escolas, a gente tem os mesmos problemas. Fogão com problema, forno com problema, dispensa pequena, sem ventilação, sem tela, sem o ralo tapadinho. Então, essas condições a gente queria um compromisso do governo de tentar resolver esses problemas para que a gente pudesse chegar e dar uma alimentação correta para as crianças. A gente solicitou a reunião, enviamos todos os pedidos, confirmado tudo, o prefeito falou que ia. A Secretaria de Educação disse que passou um tempão se organizando para poder dar respostas ao Conselho de Alimentação Escolar e não compareceu. Não foi, não deu satisfação, até hoje. Olha aí está um exemplo. Agora a Denise está, inclusive, auxiliando a Secretaria de Educação a fazer aquilo que manda a lei. Tá? Parabéns, Denise. Eu acho que assim que a gente faz para ajudar. Agora, se quiser seguir, segue. Se não, recebe o chumbo grosso. Denise, você me fala, eu sei. Agora, tenho certeza que muita gente que está nos vendo gostaria de saber o que é esse colegiado dos conselhos? O que é isso? Então, os conselhos, eles são acompanhamento social, controle social, porque as verbas chegavam e a gente não tinha como fazer esse acompanhamento. Então, a partir da criação desses conselhos, a gente consegue ter informações importantes. Outro conselho que eu participo, que eu gostaria de falar, era do conselho do Fundeb, porque o ano passado a gente identificou situações de irregularidades da aplicação do uso da verba que chega em Cabo Frio. O conselho do Fundeb, Cabo Frio recebe por volta de 7 milhões mensais do Fundeb para pagamento dos profissionais da educação. Esse valor, ele não cobre a folha de pagamentos de Cabo Frio da educação. Não cobre e não é para cobrir,
porque a verba do Fundeb é uma verba de valorização. Então, a gente recebe para melhorar a educação no município. Não é para sustentar. Para incentivar, né? Não é para sustentar, não, porque o município tem impostos também que deveria ser usado na educação. A partir do advento do Fundeb, antes não era Fundeb, antes era menor, depois ampliou, né? Fundef, era do ensino fundamental e agora é da educação básica, que vai da educação infantil, da pré-escola até o ensino médio. Então, essa valorização é para dar um plus no salário do professor. Aí a gente vê hoje esse valor sendo usado para pagar a folha inteiro. Aqui em Cabo Frio, 100% do valor do Fundeb é para pagamento de pessoal. Até um tempo atrás não era. Até um tempo atrás a gente tinha obras, aluguéis, formação com o dinheiro do Fundeb. Hoje é só pagamento. A gente sabe que o plano de cargos ele deu uma valorizada nesse profissional, deu um upgrade no nosso salário, a gente sabe disso, que estava defasado há muitos anos. Inclusive, eu comecei a militar no Conselho do Fundeb e descobri que nos 8 anos do governo Marquinho, à medida que o valor do governo federal aumentava os seus investimentos, o governo de Marquinho diminuía os investimentos no município. Era um caos, é verdade. Eu acompanhei isso e fiquei completamente apavorada quando vi exatamente a proporção do investimento federal aumentando e o investimento municipal caindo. Por que aumenta? Aumenta porque tem a inflação anual, aumenta porque aumenta o número de alunos. Então, esse investimento, porque paga por cabeça, Cabo Frio tem 35 mil alunos. Então, se você aumenta a oferta, aumenta o número de matrículas, aumenta o número dos valores que são repassados. Então, Cabo Frio só achatava o nosso salário no governo Marquinho e foi só piorando. A cada ano ele diminuía os investimentos. Foi um caos. No governo Alair Correia, por conta do plano de cargos, que deu realmente uma valorização no nosso salário, os investimentos saltaram. Os investimentos municipais. Então, a gente tem, sim, um investimento hoje do município na folha de pagamento, mas a gente não tem o controle dessa folha, porque se tivéssemos o controle dessa folha, poderíamos ter um reajuste maior do que nos é dado. Então, no ano passado, a gente pegou o ponto de nós, conselho, né? Porque a gente, quando falo aqui que a gente pegou, eu estou falando sempre do colegiado. O governo, inclusive, acha que é tudo da minha cabeça, né? Eles acham, isso é Denise... Coisa de Denise. O governo, inclusive, não respeita a minha condição hoje de presidente do Conselho do Fundeb quando eu assino um ofício do colegiado e eles pedem para que eu envie a ata em que aquela decisão foi aprovada. Porque eles não acreditam que o que eu estou assinando uma decisão do colegiado, acha que é uma decisão minha. Porque hoje estou presidente do conselho, o que é um absurdo. Democrática do jeito exatamente, que você passa por o todo que é um mundo. absurdo. Jamais iria eu sair um ofício do colegiado que fosse apenas da minha vontade. Nunca faria um negócio desse. Mas eles desrespeitam o meu posicionamento de presidente e me solicitam que eu envie cópia da ata em que foi aprovado tal pedido. Então, assim, nós apuramos o ponto das escolas com a folha de pagamento e encontramos inúmeras irregularidades. Chamamos o governo, o prefeito foi ao Conselho do Fundeb, chamamos o governo, era uma sessão aberta, inclusive, porque nossas sessões no Fundeb são abertas, qualquer um pode assistir, o Conselho se reúne todas as quartas-feiras, às 14h30, no Centro de Estudo Natália Caldonazzi. Não, estamos de recesso, voltamos em fevereiro. Toda quarta-feira, 14h30, no Centro de Estudos Natália Caldonazzi, que fica ali perto do
da antiga Casa dos 500 anos, ali na beirada do canal. O Conselho de Alimentação se reúne às quintas-feiras, às 14h30. Então, a gente se reúne lá e numa reunião aberta, que o prefeito esteve presente, nós apresentamos ao prefeito as irregularidades da folha de pagamento da educação. Ele reconheceu as irregularidades por volta de R$670 mil mensais de pagamentos indevidos e se comprometeu em fazer a devolução desses valores. Ele se comprometeu, mas ainda assim o colegiado entendeu que os recursos foram utilizados de maneira irregular e reprovamos as contas de 2013, 13. 14 venceu agora. Agora nós vamos avaliar 14. Em 2013, nós reprovamos as contas da Prefeitura de Cabo Frio, encaminhamos ao Tribunal de Contas, encaminhamos à Câmara de Vereadores, que deveria ser nossa parceira, solicitamos audiência à Câmara e ao Ministério Público. A Câmara não nos atendeu, aliás, nós já pedimos, o colegiado já pediu audiência à Câmara. O colegiado do Fundeb, o colegiado de alimentação escolar, já solicitamos aos vereadores audiência, enviamos ofício a cada um dos vereadores, porque o primeiro ofício nós enviamos apenas ao presidente e os vereadores depois, quando questionado por nós, os vereadores disseram que não tinham notícia desse documento, dessa solicitação. E eles nos pediram que quando fosse assim, que nós enviássemos para cada um deles. Nós fizemos o pedido individualmente para que eles nos recebessem, tanto o Conselho do Fundeb quanto o Conselho de Alimentação. Porque pela legislação, os parceiros no controle e acompanhamento social desses conselhos são o Ministério Público, a Câmara de Vereadores e os Tribunais de Contas. O Ministério Público tem toda hora nos recebido. A promotoria de São Pedro da Aldeia, o Dr. Douglas, nos recebeu várias vezes, excelente procurador. A doutora Marcela aqui também já nos recebeu inúmeras vezes. E a Câmara, a gente não consegue chegar na Câmara e nem a Câmara chega nos colegiados, o que é lamentável. Porque deveria ser mais um órgão a ajudar a fiscalização e o controle das verbas. Então, fizemos a apuração do ano passado, o prefeito fez uma devolução, ele nos comprovou uma devolução de R$660 mil referente ao mês de março, se comprometeu a fazer outros 11 repasses e depois não fez mais nenhum repasse, diz que já usa uma parte grande do orçamento com a educação e que não iria fazer nenhum outro repasse. Já estamos fazendo a apuração de 2014 para fazermos o parecer de 2014. O ano passado, Roberto, foi muito difícil ter acesso aos dados. Eu fiz uma verdadeira romaria na Secretaria de Educação e depois de quase uma semana indo lá todos os dias, a gente conseguiu, no Carnaval, os documentos que a gente precisava ter tido acesso durante o ano inteiro. Este ano, o colegiado está pedindo acesso desde maio à folha de pagamento. Não nos deram nenhuma resposta. Aí nós enviamos um ofício aos órgãos competentes, Secretaria de Educação e Secretaria de Administração, dizendo a esses órgãos que nós esperaríamos até a última sessão do ano, que aconteceu no dia 12 de dezembro. No dia 12 de dezembro, na sessão, o documento chegou, que a gente estava precisando. Só que o documento chegou com um problema técnico. Eu pedi as folhas da educação inteira e da educação Fundeb separado. Eles nos mandaram só da educação inteira. Eu não recebi só do Fundeb. Solicitei à administração, que ficou de me mandar até amanhã. Eu estou aguardando até amanhã. Se não chegar até amanhã, não tem como fazer
a apuração dos dados. Quando eu te falei que a gente vai ter que fazer um outro programa, 2 ou 3 programas que o Denise não dá, eu queria aproveitar e mandar um beijão, um abraço muito especial à Veridiana, profissional de educação física. Um beijo para você. Que Deus abençoe você. Mandou uma mensagem para a gente aqui, que o programa está maravilhoso. Denise, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, você me permite? Claro. Vocês estão distribuindo um manifesto na cidade. E lá no manifesto tem algumas coisas, irregularidades, que eu queria que você fosse um pouquinho breve, que eu quero saber o que aconteceu lá em Búzios. Hein? Tá? Então, vamos um pouquinho, bem rápido. Por que os inspetores de alunos estão ganhando abaixo do nível médio no município e nos municípios, e em que município isso acontece? Olha, aqui em Cabo Frio aconteceu uma situação que a gente tentou corrigir. A gente tentou muito corrigir, mas não corrigiram. O que aconteceu? Quando o prefeito assumiu, que a gente sentou, todo mundo, todos os sindicatos, nós sentamos para poder rever a tabela do plano de cargos e salários, porque precisava fazer uns acertos. Passou uma situação que a gente não podia, a gente tentou reverter e até hoje a gente não conseguiu. É que todos os servidores de ensino médio, eles estão no patamar no plano de cargos. O valor é R$ 1.400. Apenas uma categoria, 1.260 antes do reajuste, apenas 2 categorias ficaram abaixo, é o inspetor de aluno e o auxiliar de classe. Por quê? Porque eles têm uma carga horária diferente de 30 horas. Então, a gente tinha uma divergência ali naquele momento que precisava ter sido sanada e não foi. Então, esses profissionais ficaram abaixo dos outros profissionais de ensino médio com 40 horas. Não acompanhou? Não, eles tiveram um pouco menos. A gente tinha que ter, a gente solicitou essa correção, mas o prefeito disse que ia fazer a correção, que ia fazer e não fez. Essas 2 categorias, elas estão recebendo abaixo de qualquer outro servidor com a mesma escolaridade, o que é uma situação já apontada por nós, solicitada por nós inúmeras vezes, diversas vezes, e a gente não consegue fazer essa correção. Infelizmente, com muita luta, indo para a rua, fazendo manifestação, porque político ruim igual feijão, só na pressão. Político ruim é ótimo. Denise, e também vocês estão nesse mesmo manifesto dizendo que houve um decreto do Supremo em relação à carga horária do professor. Que decreto é esse? Então, esse decreto, na verdade, é a lei do piso. A lei do piso Aquela que você falou a semana passada aqui, inclusive que há uma teve confusão. Aumento. Inclusive teve aumento. Eu falei 1.600, já aumentou, né? Teve 13% de aumento agora nesse governo, agora nessa gestão. A lei do piso dos profissionais da educação prevê a reserva de 1/3 da carga horária para planejamento, preparação das aulas. E aqui em Cabo Frio não é cumprido 1/3. Nós conversamos com o prefeito Alain Correia inúmeras vezes. Teve uma vez que, na época, o chefe de gabinete era Dirley. O Dirley falou: Denise, manda para o meu e-mail que a gente vai mandar para a Câmara essa correção. Mandei para o e-mail dele, não aconteceu nada. Falamos com o prefeito falou que quem já pagou o plano, isso daí é bobagem, vou fazer o conserto. Não consertou. O que acontece é que a reserva de 1/3 para um profissional de 20 horas, que é o nosso caso, o nosso plano prevê 20 horas aulas semanais. Hora aula não é hora relógio. E não adianta querer inventar. Hora aula é de 50 minutos, 45 minutos em algumas situações. Não é 60 minutos. Hora aula não é hora relógio. Então, nós aqui em Cabo Frio... Devido ao intervalo que tem para... Sempre foi, historicamente, a gente não tem hora relógio, é hora aula. Na minha época era assim. É hora aula. O professor recebe por hora aula. E aí, a reserva de 1/3, reservar 1/3 de 20... deixaria a Prefeitura de Cabo Frio com 13 aulas em exercício com as crianças e 7 horas de preparação, correção, formação, 7 horas. Só que 13 é um número impossível para trabalhar com o horário de uma escola. A Prefeitura de Búzios fez de forma pedagógica.
ao invés de botar 13 e esfacelar a matriz curricular, a Prefeitura de Búzios deixou 12. 12 é uma maravilha. Por quê? Português tem 6 aulas. Eu pego 2 turmas. 6 vezes 2, 12. Outra disciplina tem 4 aulas. 4 vezes 3, 12. Outras têm 2 tempos. 6 vezes 2, 12. Com 13, não dá para fazer. Mas ou passa ou falta. Ou falta. Aí, o que Cabo Frio fez? Não deixou 13, deixou 14. O que é pior ainda, porque não cumpre a lei do piso, porque a lei do piso é clara, diz 1/3. E 1/3 para cima e não para baixo, como foi feito aqui em Cabo Frio. Aqui em Cabo Frio, 1/3 de 20 é 6. Em Búzios, 1/3 de 20 é 8. Então, assim, a gente aqui está perdendo com isso. Por quê? Esse horário reservado ao professor para preparar, corrigir, planejar, em qualquer lugar, inclusive na casa dele, é importante, porque as escolas não têm locais para que a gente possa pesquisar, para que a gente possa, em silêncio, com boa acomodação, fazer isso. Eu vou correr mais um pouquinho, que a gente já está chegando. Vou pular até algumas perguntas aqui, vocês me perdoem em casa, mas infelizmente Denise tem assunto até muito. Dizer chega. Mas durante o período, com certeza a gente vai estar aqui. Você vai matar uma aulazinha lá, ou um dia que tiver cair na véspera de feriado, alguma coisa, você depois... A gente mora longe, né? Denise, me diz uma coisa. Você aqui, o manifesto diz aqui que os municípios não cumprem a Lei Federal número 11738 de 2008. Isso não é crime? E aí a gente está pedindo, inclusive no plano aqui municipal de educação... Mas os 3 municípios da região ou um só? Quem não cumpre é Arraial. Então, quem não está cumprindo Frio, é Arraial. Está cumprindo. Não, nossa abrangência é Cabo Frio, Arraial e Búzios. Búzios. Então, Cabo Frio e Búzios cumprem a lei no que diz respeito a essa carga horária, porque está cumprindo. Cabo Frio quase cumpre, né? Poderia cumprir, mas quase cumpre. Arraial não. Arraial não cumpre a lei do piso, não paga a lei do piso, não respeita a reserva de 1/3. É por isso que o movimento em Arraial teve um movimento forte, por isso que a gente está em luta em Arraial, teve que suspender, porque tinha que terminar o ano, mas vai retornar e com um movimento mais forte ainda, porque não cumpre. Olha, eu tive, por diversos períodos, a prefeitura auxiliando as PROF, dando um incentivo, e nós tínhamos que prestar conta. E existe uma fiscalização. Quanto mais a gente se aproximava da fiscalização, mais fácil ficava a aprovação das contas. Então, eu acho que quanto mais você é fiscalizado, quanto mais você tem um parceiro para te ajudar, melhor é. Agora, cabe cada um a direcionar a sua empresa da melhor forma possível. Agora, já que a gente falou em Búzios, eu não ia falar isso aqui não, que ainda tem outra pergunta, mas se der tempo eu vou fazer outra pergunta. O que foi que houve em Búzios? Então, o que houve em Búzios? Eu sou uma profissional... Primeiro vamos dizer o que aconteceu. Você foi desligada do quadro... Eu fui demitida. Demitida. Por que, Denise? Então, eu sou um profissional com 26 anos de magistério. Lá? Aqui. Aqui em Cabo Frio? Aqui e na rede estadual. Eu tenho 26 anos de magistério, tanto na rede estadual quanto na rede municipal em Cabo Frio. Mas a rede estadual... hoje vive um caos, porque eu sempre ganhei mal no Estado, mas eu nunca quis sair do Estado, porque era uma alegria trabalhar no Estado, por causa dos alunos, porque o Estado nos dava liberdade para trabalhar, a gente tinha excelentes profissionais que ainda existem lá, mas a gente fazia carreira no Estado. Hoje a gente sai de carreira do Estado, porque o Estado, com a aplicação dessa política de meritocracia, onde o secretário de Educação chicoteia... Está pegando IVA, a maninha de IVA?
Meritocracia, mas não a do Ivo, porque a do Ivo era pelo mérito, né? A meritocracia é pelo sacrifício, pela esfoliação. Então, o secretário chicoteia o diretor chicoteia os profissionais da educação e os alunos ficam lá no final dessa linha horrorosa, sofrendo para dar conta de um índice que é totalmente maquiado. É um absurdo que o Estado está fazendo. O Estado descobriu o caminho para sucateamento geral da educação pública aqui no nosso Estado. É o fim da educação pública a partir desse princípio da política de meritocracia, da aplicação de bônus, você distribuir prêmios, porque isso não combina com a educação. A educação não é negócio, a educação não é mercadoria. E aí o Estado está um caos. E eu estava muito chateada de estar na rede estadual vivendo isso, porque a gente não pode se manifestar, é um absurdo a rede estadual. Então, eu estava meio chateada, e o salário da rede estadual é muito ruim, a carga horária é pequena, é de 12 tempos, igual a de Búzios, não é nem pequena. A gente não tem um terço respeitado na rede estadual. E aí eu resolvi fazer o concurso para Búzios. Passei em 9º lugar, eram 8 vagas, eu passei em... Peraí. Você é concursada? Eu sou concursada. E foi demitida? E fui demitida. Peraí, continua explicando que eu não estou entendendo nada. Deixa eu ver se eu vou entender. Então, eu passei em 9º lugar, e aí... Eu passei em 9º, eram 8 vagas, eu falei, bom, eu vou ficar aguardando a minha chamada, porque eu não passei dentro das vagas. Continuei trabalhando na rede estadual e na rede municipal de Cabo Frio. Mas eis que eu abro o jornal de Búzios, porque em Búzios tem boletim oficial, em Búzios tem jornal oficial. Cabo Frio não tem, não. Cabo Frio tem um jornal que a gente tem que sair catando na banca, tem hora que tem hora que não tem número que some, mas em Búzios tem um boletim oficial. Então, lá em Búzios, onde o boletim oficial é distribuído em todas as repartições, eu fui acompanhando e vi que profissionais que fizeram pontos muito acima de mim, a 21ª, a 27ª, a 10ª... Abaixo do seu... Eu passei em 9º. A sua colocação. Elas passaram muito atrás de mim. Atrás de você. E conseguiram entrar, estava trabalhando por mandado de segurança. Eu fui perguntar ao jurídico do sindicato o que estava acontecendo. O jurídico disse para mim que é assim mesmo. Denise, a justiça atende quem procura. Se a 25ª entrou e provou que tem 20 vagas ainda, ela pode conseguir essa chamada. Eu falei, bom, mas se ela conseguiu, então não. Se ela conseguiu, é líquido e certo que você também conseguirá. E aí eu entrei com mandado de segurança. O meu mandado de segurança foi acolhido pelo juiz de Búzios e a liminar dizia que Búzios tinha que me convocar em 10 dias, me nomear em 10 dias e me dar posse em 10 dias com multa diária de R$10.000. Pois Búzios não me convocou em 10 dias, não me nomeou em 10 dias e não tinha me dado posse até agora. Eu ia, inclusive, solicitar as multas, mas como a prefeitura está recorrendo da liminar, eu não foi concluída ainda o processo, eu não fiz nem a solicitação das multas. Eu fui convocada... Eu não estou entendendo. Se ela não nomeou você, como é que te demitiu? Não, mas aí eu fui convocada. A liminar dizia que tinha que me chamar em 10 dias. Não me chamou em 10 dias e mais de 30 dias depois me chamou. Fez uma chamada no boletim oficial e eu fui chamada. Fiz exames admissionais, fiz todo o procedimento e fui... Há quanto tempo atrás isso? Então, a liminar saiu em agosto, eles me chamaram em final de setembro, eu entrei em Búzios em outubro. Comecei a trabalhar em Búzios em outubro, me deram uma turma, eu comecei a dar aulas e aí eles me perguntaram dos meus vínculos. Eu falei para eles que eu iria me desligar da rede estadual assim que saísse a minha nomeação, porque nem nomeada eu estava. Eu perguntei aos meus advogados e eles disseram, vamos aguardar a nomeação para você se exonerar do Estado. Então, com orientação dos advogados, eu não fiz o meu desligamento porque eu não fui nomeada. Eu fui convocada, mas convocado não é
nomeado, eu não pertenço ao quadro. Então, eu estava aguardando a nomeação. Começaram a mover um inquérito administrativo de acumulação ilícita contra mim. O secretário de Búzios era o secretário Cláudio Mendonça, que já foi secretário e implementou a meritocracia na rede estadual. A gente já lutou muito contra o secretário Cláudio Mendonça, porque ele nos tirou a eleição de diretores da rede estadual. Então o caso é pessoal. Foi ele. E aí o que fez o secretário Cláudio Mendonça, do partido PSC? Ele motivou a Prefeitura de Cabo Frio a mover processo contra mim de acumulação ilícita, ele motivou a rede estadual a mover processo contra mim, ele motivou o Ministério Público a mover processo contra mim e ele moveu processo contra mim de acumulação ilícita. Nesse ínterim, nós fomos para as ruas, fizemos movimentação, porque o sucateamento em Búzios era gigantesco, não tinha papel para a gente aplicar prova em Búzios, não tinha caneta de quadro para escrever em Búzios. Estava um caos. A minha escola perdeu o laboratório de informática, perdeu os espaços que conquistou para virar sala de aula. E aí a gente foi para a rua para denunciar tudo isso. E o secretário de Búzios começou a fazer um jogo aí por trás político para tentar me calar. Eu estou respondendo ao Ministério Público, eles já me fizeram uma ação contra mim. Estou respondendo na rede estadual, a Prefeitura de Cabo Frio não fez, que bom que não fez, porque sabe que eu não acumulo ilicitamente também. E aí, quando foi a minha nomeação, os meus advogados conversando lá com a comissão de inquérito, a comissão de inquérito falou para mim assim, então quando sair a sua nomeação, você pede a sua exoneração. Eu falei, ok. Quando sair a minha nomeação, eu peço a exoneração. A minha nomeação saiu, a comissão de inquérito me deu 10 dias para eu poder me exonerar. Dentro do prazo que a comissão de inquérito me deu, eu fiz a minha exoneração do Estado. E me desliguei do Estado. Neste ano de 2014, eu me desliguei do Estado, parei de trabalhar em março, fiz meu pedido no final de abril e não recebia nem mais vencimentos a partir de maio. Para poder trabalhar em Búzios. Para poder estar de acordo com o que a comissão de inquérito estava me solicitando. Agi completamente dentro da legalidade, dentro da solicitação da comissão de inquérito. E como eu continuei trabalhando, Roberto, tranquila com a minha consciência limpa, porque não acumulo ilicitamente, apenas não queria fazer uma exoneração porque a Prefeitura de Búzios estava recorrendo da minha liminar. Recorreu na primeira instância, perdeu. Recorreu na segunda instância, perdeu. E já estava indo para a terceira instância o recurso da Prefeitura de Búzios. O que o senhor Cláudio Mendonça, eu acho isso, né? E o que eles queriam? Eu estou falando do Cláudio Mendonça porque ele era o secretário. Inclusive, eu quero até falar a mesma coisa, depois de você dar sequência, eu quero até deixar à vontade as pessoas que são citadas aqui, como o caso do senhor Cláudio Mendonça, como o prefeito de Búzios, estou à disposição, a hora que vocês quiserem comparecer ao nosso programa para dar qualquer justificativa, a gente está aqui às suas ordens, tá? Muito obrigado. Então, enquanto eu fazia a minha militância, eles estavam lá tramando contra mim, porque a situação administrativa não existia. O processo que eu respondo em Búzios de acumulação ilícita, ele não tem objeto. Como me penalizar numa situação que eu não trabalho no Estado, não recebo pelo Estado? Como é que eu acumulo ilicitamente? Como é que diz que eu tenho 3 matrículas se hoje eu tenho uma? Hoje eu tenho uma. Eles estão dizendo que eu tenho 3, eu tenho uma. Porque quando foi dia 12 de dezembro, eu abro o jornal lá em Búzios, aliás, 13, porque o jornal sai na sexta. Eu trabalho sexta. Eu trabalhei demitida, porque eu não fui notificada. Nada foi dito a mim e aos meus advogados sobre a decisão da comissão. Uma comissão, Roberto, que estava sem um elemento, porque a comissão de inquérito é composta por 3 pessoas.
Por que tem 3? Tem 3 para não ter empate. Não tem empate, lógico. Tem 3 pessoas, por quê? Porque uma pessoa poderia achar que eu estava errada, uma pessoa poderia achar que eu estava correta e a outra pessoa seria o desempate. A comissão, prevista na lei orgânica do município, tem que ter 3 pessoas. Só que no meu caso, uma pessoa pediu para se desligar da comissão, inclusive porque me conhece, a gente tem uma relação. Ela pediu para se desligar do caso. E foi dito aos meus advogados que seria nomeado uma outra pessoa para a comissão de inquérito para que pudesse ser tomada uma decisão. Pois a decisão da minha demissão foi tomada por 2 membros. Por 2 membros. Eu fui exonerada no dia 12 de dezembro, sexta-feira, trabalhei, porque eu dou aula sexta-feira. Será que eles entenderam que esses 2 membros seria maior do que com o voto de desacordo desse um que está faltando? Não sei. Mas não pode. Não sei. Não pode a lei não diz 2, isso, a lei diz 3. É verdade. E aí, eles me demitiram no dia 12. Veja, olha só, me demitiram no dia 12 e no dia 13 era dia do pagamento do 13º salário. No dia 13, eu não recebi salário. Aí, na segunda-feira, eu fui à Prefeitura de Búzios e perguntei lá na administração. Como quem não quer nada, eu falei, você pode olhar, por favor, por que meu 13º não está na conta? A menina, me dá seu nome. Denise Alvarenga de Azevedo, olhou lá no sistema e falou, não, dona Denise, seu nome está regular, não tem nenhuma notificação na sua ficha. Nada na sua ficha. Seu nome foi encaminhado para o banco para recebimento. Eu falei, você pode me mostrar a relação? Ela falou, posso, eu vou te mostrar aqui na tela a relação. Seu nome está ali na relação de que vai receber o pagamento. Aí eu falei, mas meu pagamento não foi. Ela falou, olha, procura o banco porque deve ter acontecido algum problema. Eu falei, não tem meu pagamento. Aí ela falou, então espera um pouquinho que eu vou ver. Aí ela entrou. Quando ela voltou bege. Ela virou para mim e falou assim, professora, o prefeito mandou tirar o seu pagamento do banco, depois de ter ido. Eu falei, mas como isso? Foi ele mesmo, pediu para tirar o seu pagamento. Eu falei, mas como é isso? Ele tira assim, não tem uma ordem? Não tem uma ordem, não tem um documento escrito? Ela, não. Ele mandou e a gente faz. Eu falei, mas se ele mandar uma irregularidade, vocês vão fazer? Aí ela falou, se você foi demitida, a gente também vai ser. Então, a gente obedece. Ele não me pagou meu 13º. Eu trabalhei. Ele não me pagou. Ele não me pagou 13º salário. Vai pagar com juros e correção? Sabe o que o secretário me disse quando ele veio me atender? Ele me disse que eu vou receber na minha rescisão, mas eu não vou ter rescisão porque eu não vou ser demitida. É um absurdo o que estão fazendo comigo, é perseguição política. Administrativamente, não há motivos para eu ser desligada da rede de Búzios. Até porque, quando Búzios quis, Búzios entrou em contato direto com a rede estadual, porque eles têm contato, eles se conversam. Para você ter uma ideia, Roberto, no e-mail que o senhor Cláudio Mendonça envia à Secretaria da Rede Estadual, ele coloca como assunto, não é acumulação ilícita, sabe qual é o assunto? CEP, diretora do CEP. Ué? É assim o assunto, para falar de mim. Então, a situação em Búzios é de perseguição política. Eu não vou ser demitida, eu vou ser readmitida porque é uma questão de justiça. Eu sou uma professora concursada e eu não acumulo ilicitamente. É isso que é a verdade é essa. Todo mundo sabe, Búzios sabe que eu não acumulo ilicitamente, todos sabem que eu não acumulo ilicitamente. É apenas perseguição política. Denise, eu queria te agradecer de coração, agradecer você em casa, de coração, porque tenho certeza absoluta que você está felicíssimo, você adorou esses 2 programas e durante um ano eu tenho certeza que nós vamos ter só 2 não, nós vamos ter muito mais, porque tem assunto, você tem assunto para a gente conversar, principalmente em relação, o que eu adorei nesses 2 dias de programa com você, foi que essa democracia aplicada por você, isso é fundamental para o nível político-social dos futuros homens do país.
Porque só se aprende. Antigamente nós tínhamos o SBB, né, que é a Organização Social e Política Brasileira, né? Nós tínhamos essa, não existe mais, né? Não, então, moral e cívica. Então, eu quero agradecer de coração a você, que estou feliz da vida, e dizer para você que, infelizmente, nosso programa acabou. E quero deixar você à vontade, agradecer a Lorena, agradecer o Júnior, agradecer o pessoal do CEP e agradecer de coração a você. Muito obrigado. Eu é que agradeço, espero de verdade que a gente consiga avançar nas questões políticas da nossa cidade com relação à educação pública, para que a gente possa atender os nossos alunos de maneira eficiente, com qualidade, que é isso que a gente trabalha para isso. E com relação aos conselhos, a gente não tem o SPB, não tem moral e cívica, mas a gente tem ética e cidadania, que é tema transversal nos parâmetros curriculares e que a gente precisa dar conta. Só que quando a gente dá conta disso, os governantes logo se apavoram, porque eles falam que querem a democracia, falam que querem que a gente dê consciência crítica para os alunos, mas a hora que eles tomam isso como suas verdades, aí eles tremem, porque eles não querem perder. Porque eles não tiveram essa cadeira de ética e cidadania. Mas vão aprender na marra, porque a gente não vai deixar passar, não. Denise, muito obrigado. Eu quero também aproveitar, a semana passada o programa foi tão bom que eu até esqueci de desejar para vocês, no final do nosso programa, um feliz ano novo. Então, quero agradecer a você de coração, desejar um feliz ano novo, que Deus abençoe você e sua família. E agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora da Aparecida e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as terças-feiras, de 3h30 às 4h30 da tarde. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até terça, se Deus quiser. Ponto dos Parafusos. Aqui você encontra todo tipo de parafuso e ferramenta, ferragens e muito mais para a sua necessidade. Também trabalhamos com serra mármore, parafusadeira e máquina de furar. Aceitamos todos os cartões de crédito. Venha nos visitar. Bom preço e ótimo atendimento. Ponto dos Parafusos. Rua Alessi Gomes da Costa, 450, São Cristóvão, Cabo Frio. Em frente ao Mercado Dois Irmãos. Telefone 22 2644 1103. There'll be girls across the nation that